A palavra de Deus vem nos dizer que Jesus levou sobre si as iniquidades deles. Lá em Isaías 53, verso 11. A palavra do Senhor diz assim: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A bênção que eu e você desfruta hoje, esse desenvolvimento de bebezinhos, é por causa do Filho, que levou sobre si o nosso castigo, que levou sobre si as nossas iniquidades. E trazendo para o hoje o que o Senhor quer falar ao nosso coração, veja, alguém que se posicionou pelo todo, alguém que se posicionou pelo todo, sofrendo com as obras da injustiça. Jesus, ele foi traído com algumas moedas, mas o Pai o posicionou ao seu lado, à direita de Deus. O Pai deu a ele um nome que está acima de todo nome. Então eu venho aqui em nome de Jesus para dizer para você que tem sofrido obras da injustiça, mas para preservar um todo, para preservar os funcionários da sua empresa, para preservar a sua família, para preservar aquilo, a vida das pessoas que Deus ele te entregou, mas que tem enfrentado obras de injustiça. Deus, ele traz uma limpeza e uma estabilidade para este ambiente. Porque quando veio a tempestade, os discípulos, eles se dispersaram. O traidor foi revelado, mas Deus, ele agiu no físico contra toda a injustiça que Jesus sofreu. Ele ressuscitou seu filho do túmulo, ele tirou a pedra e os discípulos, que antes estavam chorando, agora estavam sorrindo. Tem sorriso de Deus para você, que tem sofrido, que tem semeado chorando, mas que tem se posicionado pelo todo, pelas ovelhas, tem lutado com o urso, com o leão, com Golias, com espíritos contrários ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Mas o nome de Jesus, que está acima de todo nome, de toda a intenção ou de todo plano de alguma potestade, de alguns dominadores, o nome de Jesus está acima e ele destrói todo o mal, assim nos diz o Senhor. E traz estabilidade, e traz ajuntamento, e traz até substituição, porque Judas foi substituído. Por umas moedinhas, Judas vendeu um inocente. Por umas moedinhas, Judas, ele traiu um inocente. Traiu uma mesa saudável, traiu um lugar onde era amado, aonde, porque Jesus ele amava Judas. Ele era discípulo, mas a palavra de Deus diz que ele não estava limpo, ou seja, a palavra de Jesus não estava dentro dele, havia sujeira, e quando há sujeira, o diabo, ele vai usar a sujeira. Ele vai usar o que o ser humano tem e que não deixou Deus tratar. A serpente, a palavra de Deus diz que ela era astuta. E foi essa astúcia que o diabo usou para convencer Eva a ultrapassar os limites, diz o Senhor. Eu tenho certeza disso, que o que Deus tem, que o que Jesus quer para a sua igreja, que o que Deus quer para a vida de um ser humano é bom e é muito bom. Eu sei que a obra, que o plano, que os pensamentos de Deus,
realmente é de futuro para nós. E que vale a pena eu e você esperar e confiar em Deus. Jesus, em uma situação tão difícil, nós vimos que nenhum dos seus ossos foram quebrados. E ossos fala de estrutura. Porque o osso do corpo, ele segura ali a pele, as veias, tem toda uma construção, não é isso? Então a estrutura não foi quebrada, a estrutura não foi mexida. E a nossa estrutura, irmãos, é a confiança e a dependência de Deus. Porque nesse mundo, Jesus falou que teremos, esse mundo, ele tem aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E a nossa fé nele, a nossa dependência em Deus, nos fará vencer também. Não é as aflições que vai nos vencer, mas nós vamos vencer as aflições deste mundo. Porque o que nos espera é grande, é poderoso, é bom. Não dá nem para nossa mente imaginar. Quero falar de uma maneira que você entenda que vale a pena cada renúncia, que vale a pena cada lágrima, mas não ceder ao mal. Semear chorando. A palavra de Deus nos mostra reis, pessoas já estabelecidas e posicionadas, que rasgavam suas vestes. E o público sabia que eles estavam num tempo de choro, que eles estavam em tempo de luto, que eles estavam tristes, que eles estavam sob ameaças. Então, eu vejo na palavra de Deus transparência. Eu vejo pessoas de verdade. Por quê? Porque a nossa vulnerabilidade, a nossa impotência ou a injustiça que sofremos nesse mundo e que é estabelecida por obras de mentira, por obras de engano, por obras de traição, por obras de abandono, não permanece, não permanece, mas é destruída pelo próprio Deus. Se eu e você estiver posicionado debaixo da obediência a Deus. Se eu e você estiver neste lugar esperando o Pai trabalhar por mim, por você, é isso que eu vejo. É nesse caráter que eu confio. Quando eu olho para ele, aonde que ele colocou Adão? Aonde que ele colocou Eva? Aonde que ele levou o seu povo? Ele tirou o seu povo do Egito para inserir o seu povo numa terra que mana leite e mel. Então eu tenho certeza que Deus, ele não quer dar para mim e nem para você uma serpente. Mas a serpente tentará nos seduzir. Por quê? Porque falando de maneira clara, como me explicou o Espírito Santo, então, para você conseguir algo, você tem que mentir. Para você conseguir as moedinhas, você tem que trair alguém. Para você subir de nível dentro dessa empresa, você tem que derrubar alguém. Mas alguém que está capacitado e está ungido por Deus, vai esperar o tempo certo de sentar na cadeira, vai esperar o tempo certo de a coroa de rainha estar em sua cabeça. A palavra de Deus me mostra que por mais que eu seja órfã, que por mais que eu não seja filha de rei físico, que por mais eu não tenha sido criada como uma princesa em um reino físico, ainda assim, ele me mostra que Radassa ultrapassou todas aquelas que estavam na frente dela, porque foi ela a escolhida para sentar e para se posicionar em uma posição que Deus escolheu. Você que tem esperado, você que tem sido fiel no pouco, Deus ele vai te posicionar. Deus vai te colocar em lugares que eu e você nem pensa e nem imagina, nem passou pela nossa mente. A gente não pensou em ser rainha, a gente não pensou
em ser honrado publicamente, mas Deus decidiu, e aí ele coloca a mão para nos honrar. São posições aonde esses corações farão a vontade de Deus, exercerão a vontade de Deus e amarão a Deus e não aquilo que Deus deu. Entende? Você entende essa palavra? Eu sei que sofrer a obra da injustiça é muito ruim, mas eu continuo esperando e você também vai esperar. Eu estou aqui para que você continue esperando em Deus. Continue esperando o escolhido de Deus na tua vida. Não quero o marido de ninguém. Continue esperando a posição dentro da empresa que o Senhor já te prometeu. Não precisa derrubar ninguém. Não precisa falar mal de ninguém. Não precisa se juntar com um grupinho. Espere no Senhor. E o Senhor, ele vai te surpreender. Porque cada dia mais, pessoas amantes de si mesmo, pessoas egoístas e aqueles que não praticam essas obras, que não frutificam da carne, que não frutificam do desespero, que não frutificam da pressa, sofrerão com essas más obras. Mas eu estou aqui para lembrar do Deus Pai, do Deus que cuida, do Deus que causa terremoto na terra, do Deus que envia anjo para tirar pedra, do Deus que envia o seu Espírito para ressuscitar a sua vida do túmulo, a vida que as obras do diabo enterrou. É dele que eu venho aqui falar para o teu coração, para que eu e você venha lembrar. Vale a pena esperar cada segundo, cada minuto, cada dia e cada ano. Porque quando chega o tempo de gerar, eu entendo que todo o tempo que passou e que não gerou, por que que Ana vai cantar? Por que que ao passar o mar vermelho, ouve-se um louvor? Porque o que Deus faz é grande e de verdade o nosso coração se alegra. Porque eles viram Jesus sangrando, eles viram Jesus com coroa de espinho, eles viram a zombaria, eles viram a injustiça, eles viram a vergonha, mas eles também viram Jesus ressuscitado. Então, aquilo que você viu nesse estado, esse estado que causou dor e sofrimento, porque Maria chorou ao ver seu filho na cruz. Deus vai trocar essa imagem de dor e de sofrimento por uma imagem de alegria. É ver aquilo que fez você chorar ressuscitado, fez você chorar de pé e apenas as cicatrizes para tocar. Quem não creu vai ver o poder de Deus, vai ver a presença de Deus. Então você pode olhar e dizer: poxa, bem que Roma podia não fazer isso, bem que os religiosos, né, que estavam realizando a vontade do diabo, como disse Jesus, não poderiam fazer isso. É verdade. Poderiam fazer o bem, poderiam ter sido justo, poderiam não ter se entregado à inveja, mas Deus agiu no físico por amor ao seu filho, porque as obras do diabo não se estabelecem aonde Deus tem um plano. As obras do diabo não se estabelecem aonde Deus ele tem um plano. Então todo espírito de Senaqueribe será batido em retirada, diz o Senhor. Não vai mexer com a tua estrutura, não vai invadir a estrutura que Deus ele te entregou. A você que foi restaurado por Deus, a você que está de pé por causa de Deus, a você que reconhece que Deus é o único Senhor e o único a ser adorado, a você que não tem medo da vergonha, que porque Ezequias ele rasgou as suas vestes, então alguém que não idolatrou o próprio eu, não tem problema de tirar a veste. Esté não teve problema de tirar
as suas vestes, de se posicionar em jejum e em oração, não teve problema. Eu estou aqui para te lembrar quão grande é o amor de Deus por mim e por você. 1000 cairão ao teu lado e ao meu lado. 10.000 à tua direita e à minha direita. Mas diz o Senhor, você, Ezequias, não será atingido, diz o Senhor. Porque tem se refugiado, tem confiado em Deus, tem buscado abrigo nele, não tem se entregado ao mal, não tem ultrapassado os limites para desobedecer e poder ter sensações. O que Eva teve e Adão foi uma sensação. O que Davi teve com Betseba foi uma sensação. O que Judas teve com aqueles que deram as moedinhas foi uma sensação. Dopamina rápida, mas com traição. Dopamina rápida, mas com traição. Traiu o próprio Deus. Fez aquilo que não agrada aos seus olhos e o que é mal diante dos seus olhos, como Deus falou para Davi, né? Através do profeta. E aí o Senhor também me lembra agora uma palavra, eu quero profetizar sobre a tua vida, que mais Abigail seja colocada em nossa vida, que falam da sabedoria do Espírito Santo de Deus, que nos aconselha, não vale a pena, não coloque suas mãos. Então Abigail ali gastou tempo, trouxe para Davi a consciência, você é um escolhido, aquele Nabal é um tolo, é um insensato, deixa ele nas mãos de Deus, falando para eu e você entender. Então Abigail, sabe? E traz ali para um escolhido que estava emocionalmente ali, né, dominado. É lícito aquilo que Davi iria fazer. Ele iria, realmente, Nabal foi mal para com Davi e seus soldados, mas Abigail chega ali com um bom conselho. Davi reconhece isso. Vamos reconhecer aqueles que falam em nome de Deus. Isso não é idolatrar seres humanos. Não é idolatrar. O que seres humanos querem, o que a alma desses seres humanos querem é a palavra de Deus. Temos sede da palavra. Então, se alguém te dá um bom conselho, se alguém te ajudou nessa missão de cristão, nessa estrutura que você tem, como eu já testemunhei sobre a minha vida, qual é o problema de nós anunciarmos os Abigail na nossa vida? Davi não ocultou Abigail, Davi anunciou. Tem até um irmão meu agora que eu vejo lá, geralmente ele posta no Instagram, né? No YouTube eu não vejo ele com essa, né? Mas acredito que deve já estar aí nos planos de Deus de propagar essa mensagem, que é Climasa. O nome dele é Climasa. É CL, acho que é ZZA. Ele fala em nome de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer falar, ele quer anunciar aquilo que vem da boca de Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer salvar a alma das pessoas. Lá no verso 10 diz assim: Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. E não foi qualquer alma. Você imagina se Jesus descesse na cruz? Primeiro que é legítimo ele sair da cruz, porque ele não tinha pecado. Mas pelo todo, por mim e por você, para que eu e você não sejamos consumidos, para que toda maldição seja herdada, né, pelos nossos antepassados que fizeram as suas próprias escolhas. E aí nós nascemos debaixo de maldição. Eu não tenho dúvida de que aquilo que Deus tem para minha vida e para minha família é muito bom. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas de que vai haver Éden na minha casa, na sua casa, de que vai haver Éden na sua empresa e na minha empresa. Na minha empresa. Opa! Recebo! Você tá entendendo?
Então, aí vem a tempestade, né? É manifesto, é trazido para o físico, é trazido para a luz. O espírito de Absalão é trazido para a luz. O espírito de Senaqueribe, que vem aí para querer trazer bagunça em um lugar que foi restaurado, em um lugar que foi edificado para o altar, para o próprio Deus. Mas Deus, ele manda Senaqueribe voltar para onde ele veio. Porque toda manifestação do espírito de Senaqueribe, que matou, que roubou, que destruiu, o próprio Deus disse na palavra, foi porque Deus permitiu. Então ele não tem permissão para invadir aonde Deus ele não deu a permissão. Babilônia só invadiu um lugar tão bom que Deus colocou o seu povo, porque a palavra revela que o seu povo estava praticando o mal. E antes mesmo de tudo isso acontecer, Deus já tinha dito ao seu povo que eles não praticassem o mal. Eu estou aqui porque eu estou com você, porque a palavra de Deus me diz que tem outros irmãos que estão sofrendo junto comigo. E estamos aqui como um corpo, não como deuses. Falamos do mesmo Espírito, cada um com a porção que assim ele dá e vai ser direcionado para pessoas, para ambientes, mas o propósito é único, é alcançar e levar vida para as pessoas. Tudo que eu sou hoje, o que eu desfruto hoje, é o bem de Deus. É o bem de Deus sobre mim. Então não faça escolhas mais, diz o Senhor. A serpente, a voz do diabo que estava na serpente, para te dar o pão, ela vai te induzir a transformar a situação. Para você colocar Deus à prova, você tem que cometer um ato de suicídio. Para você poder ter os reinos desse mundo, você vai ter que se dobrar a esse espírito, ao espírito de Baal. Mas o que nos espera? O que nos espera, este mundo não pode nos oferecer. As maiores riquezas desse mundo, e aqui não é zombaria de profissões, de quem tem dinheiro, não. Tudo tem propósito, mas as pessoas podem se perder com o diploma, com o dinheiro. Quem tem diploma tem que ter propósito. Quem tem dinheiro tem que ter propósito. Quem tem casa luxuosa tem que ter propósito. Deus não dá posição sem propósito. Deus não entrega riquezas sem propósito. Está escrito na palavra de Deus. Deus ergueu Esther. Deus ergueu Mardoqueu. Deus ergueu Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável, que em Jesus este mundo tem a oportunidade de salvar a sua alma, de sua alma não ser condenada, de sua alma não ir ao inferno. Assim nos lembra o Senhor. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.